O Brasil é um país extremamente desigual e isso por várias questões históricas da organização da sociedade brasileira. O peso colonial sobre a nossa sociedade atual é muito grande. Mas a sociedade vem avançando e medidas foram construídas para o combate à desigualdade e oportunizar as classes mais vulneráveis a ter uma melhoria de vida. E duas questões fundamentais nesses últimos 20 anos que foram construídas, nós temos a questão da melhoria da educação, no que tange ao acesso, a qualidade ainda fica muito aquém, e a criação do Bolsa Família. Foram duas grandes políticas públicas que foram criadas para melhorar a vida da população de uma maneira geral. E são duas discussões que estão muito fortes no momento. Primeiro, a educação básica, como que ela está sendo discutida? Com a reestruturação do ensino médio, um novo ensino médio, está havendo uma série de mudanças muito fortes na sua organização curricular e também que vai impactar diretamente a vida dos estudantes nesses próximos anos. E a reestruturação do Bolsa Família. Aí você pode falar assim, mas isso o Bolsonaro está fazendo por finalidades eleitoreiras. Pode ser, mas não quer dizer que nós não possamos colher e discutir um Bolsa Família mais robusto, mais arrojado para o combate da desigualdade, principalmente nesse mundo pós-pandemia, que a taxa de desemprego, se a gente for perceber, está extremamente alta, o setor produtivo no Brasil não funciona, não há perspectivas econômicas de melhoria. Então a necessidade de um reforço na educação pública e em programas assistenciais se fazem muito necessários. Então, qual é a ligação desses dois programas e como que a gente pode alinhar eles para a melhoria da sociedade de uma maneira geral, mas principalmente a educação pública de qualidade? Então acompanha comigo esse debate. Olá, aqui é o professor Tirão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre quando sair um vídeo novo, você debater aqui conosco. Qual a relação entre o Bolsa Família e o novo ensino médio, ou o novo ensino médio e o Bolsa Família? São duas políticas públicas importantes, mas para a gente entender a necessidade, a efetividade dessas duas políticas, nós precisamos entender qual a finalidade de uma política pública, né? Política é você ter o quê? O poder de decisão sobre alguma coisa. Pública, o público. Quer dizer que é uma ação do Estado, quem tem o poder para resolver um problema dentro da sociedade. E para resolver um problema da sociedade, principalmente nas sociedades atuais, nada é simples, tudo é complexo, tudo que tem que ser feito é grandioso. As sociedades contemporâneas são aquelas datadas lá do século XVIII, com o avanço do capitalismo até os dias atuais. Os problemas são extremamente complexos. Então, o que você tem que pensar quando olha para uma ação de política pública? Ela não é uma bala de prata. Ela, por si só, ela não vai acabar com o problema. Exemplo, qual o grande problema do Brasil? Desigualdade. Você não vai acabar com a desigualdade só colocando uma política pública educacional. Não vai resolver. De maneira muito errada, os jornalistas, por exemplo, falam, não, a Coreia do Sul conseguiu avançar economicamente porque investiu em educação. Isso é falta de estudo. Isso é falta de leitura sobre a literatura especializada. Política pública, ela precisa de uma ação mais específica em direção a um problema, mas precisa de outras ações ou até mesmo outras políticas públicas que possam sustentá-la e ela tenha a sua efetividade. E isso não quer dizer que ela volte a ser reformulada e reestruturada. As políticas públicas estão sendo implementadas a todo momento pelo Estado e estão sempre sendo reavaliadas. Então, esse é o intuito. E, nesse sentido, a gente tem o novo ensino médio, então as políticas públicas de educação, e uma relação sinérgica com o Bolsa Família, que é um programa assistencial. Você pode falar, política pública de educação do novo ensino médio é uma política de educação, e do Bolsa Família é assistencial, de combate à desigualdade. Mas os dois interagem entre si, um sustenta o outro. Em que sentido a gente pode pensar essa iniciativa? Por exemplo, 85% dos estudantes brasileiros dependem do ensino público. E principalmente agora, nesse momento de pandemia, essa taxa provavelmente vai aumentar. Então a gente precisa de quê? Uma reestruturação
nas formas de financiamento, de organização curricular, de perspectivas de ensino de qualidade e também no programa Bolsa Família. Vejamos o seguinte, a discussão que a gente tem pela melhoria da qualidade no ensino brasileiro, ultimamente, nas 2 últimas décadas, tem pensado pela ideia de educação integral. Só que educação integral não é a mesma coisa que educação em tempo integral. Educação integral é a formação do ser humano em sua totalidade, que ele tenha consciência de si e da realidade e possa desenvolver as suas potencialidades. Isso está lá na Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Isso vem sendo discutido conferência após conferência internacional. Depois isso chegou na legislação brasileira, principalmente a partir de 1988, com a Constituição, essa nossa última Constituição, e vem sendo referendada nos vários documentos normativos que tem na área educacional. Então, a educação em tempo integral é uma variável, é uma ação a mais para que possa sustentar o quê? Uma política pública de ideia de que formar o ser humano integralmente, que ele possa reconhecer as suas potencialidades e servir a si mesmo e à sociedade de uma maneira geral. Qual é a ideia? Que mais tempo que o aluno passe na escola, a ideia é que ele tenha a possibilidade maior de reconhecer a si sobre seus problemas, suas potencialidades, como resolver isso dentro do seu contexto. Então, o ensino médio que a gente está tendo agora, o novo ensino médio, ele caminha nessa ideia da educação integral. Não é propriamente educação integral, ele é em si educação integral, como está lá no documento da BNCC e nos outros documentos normativos, mas também ele tem uma expansão da carga horária da questão do educação em tempo integral, que tem a expansão de 800 para 1.000 horas os alunos frequentarem a escola para ter a sua formação. Como que isso afeta a vida dos alunos? Se não tiver um programa assistencial como o Bolsa Família, isso não vai dar certo. A gente vai ter um alto grau de evasão escolar. A gente já tem historicamente ensino médio tendo uma evasão escolar muito superior ao ensino fundamental 2, 1 e a educação infantil. Por quê? Chega na idade de 15 anos, que é a idade mais ou menos que a maioria dos alunos entra no ensino médio, as famílias mais vulneráveis precisam que aquele jovem trabalhe. E ele não consegue o quê? Coordenar os seus estudos com o quê? Com os trabalhos. A maioria vai se desinteressando, não vê um sentido lá continuar os estudos, ele quer aquele dinheiro para a sobrevivência dele, garantir o sustento da família. Então, o que acontece? Essa expansão da carga horária do ensino médio, se ela não vier acompanhada de um programa mais robusto do Bolsa Família, vai ser uma grande possibilidade que a gente tenha um aumento da evasão escolar. Por exemplo, eu tenho alunos no ensino médio, sou professor da educação básica. Nesse tempo de pandemia que a gente teve aula online, muitos alunos começaram a trabalhar. E em horário diurno. O ensino noturno praticamente foi extinto. Muito poucas unidades escolares possuem ensino noturno. Então o que acontece? Agora que as aulas estão retomando presencialmente, muitos estão optando em ficar ou na plataforma digital, né, ou então por apostila. Por quê? Para garantir que ele trabalhe. Agora, isso não quer dizer que eles não vão abandonar também a sala de aula, né, ou até o ensino remoto. Então, essa é uma possibilidade. E dentro desse momento agora que está sendo discutido o Bolsa Família, existem várias mudanças que podem ser colocadas. Ampliação do valor, ampliação de número de famílias atendidas, mas tem contrapartidas também, por exemplo, de ter um acompanhamento escolar mais assíduo. Isso é interessante de ser discutido. A gente sabe os problemas que existem em algumas famílias e do entendimento do programa. Também são famílias desescolarizadas, eles não têm uma noção muito ampla da questão do que propriamente serve o Bolsa Família. Isso aí a gente explica em outro vídeo, discute em outro momento. Mas tem um aspecto interessante na proposta do governo, que é o seguinte: Tiara, mas tem finalidade eleitoreira. Pô, toda política pública ela tem um viés eleitoreiro, porque o político ele precisa se reproduzir no poder. Então ele sempre vai colocar algum aspecto que leve a imagem dele naquele programa, naquela política pública. Mas, tirando isso, ele tem a expansão da idade. No momento, o Bolsa Família vai até 17 anos. Então, se eu não me engano, vai até 21 anos. Por que isso é importante?
é importante porque muitos alunos do ensino médio eles já entram com defasagem da relação ano-idade. Quer dizer, muitos alunos tenham alguma repetência no ensino fundamental 2, quando chegam no ensino médio, eles estão com essa defasagem. E com essa defasagem, eles não têm acesso ao Bolsa Família pelos 3 anos do ensino médio. Então, existe uma necessidade de você ampliar também a faixa etária que os alunos têm acesso ao Bolsa Família. Então, levando em conta essas considerações, pense a respeito do tema. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike, mas comente aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.